Olá, pessoal. Meu nome é Jonas, sou professor de ciências. Eu vou apresentar para vocês aqui o conteúdo, certo? Vou apresentar aqui como é que a gente vai utilizar o livro. Ah, é importante que todo mundo aí consiga seu livro, né? Para a gente conseguir acompanhar também o conteúdo que vai ser dado esse ano, certo? Nossa primeira aula de ciências aqui do sexto ano. E a gente vai começar com uma parte muito importante, que é falando sobre a Terra. Para quem não sabe, a parte de ciências, a gente, aqui no colégio, basicamente divide em duas partes, né? Uma parte eu vou tratar, com a parte de biologia e química, e a parte de física, o professor Gabriel, que vai trabalhar com esse conteúdo, certo? Então, toda essa parte aí do capítulo, que eu estou mostrando para vocês, todo mundo que compra o livro tem uma chave de acesso, certo? Acho que não vai mostrar, mas ela fica num cantinho aqui. Você vai colocar o código e vai ter acesso a esse livro online também, certo? Além do livro, você também tem acesso a outros recursos, exercícios e tudo mais. Esse aqui é o conteúdo do módulo 1 e módulo 2. Vocês vão receber, cada bimestre vai ter um módulo separado, né? Parte de ciências no módulo 1 começa falando sobre a Terra, sendo que esse trecho aqui, o professor Gabriel vai tratar com vocês, falando sobre física. Eu vou começar aqui no capítulo 2, falando sobre a estrutura da Terra, como que ela é formada, por que ela é formada, sobre as rochas, o que causa os terremotos, as erupções, né? Então, todo esse trecho aqui eu vou tratar nessa primeira aula, ok? Então, vamos direto ao ponto aqui, deixa eu botar no capítulo 2. E logo no início do capítulo tem essa imagem aqui, que é um filme baseado no livro muito importante para a nossa época, falando sobre o centro da Terra. Esse filme aqui, Viagem ao Centro da Terra, passado em 2008, se quiser assistir aí, pode pegar. É um pouquinho de ficção, não um pouquinho muito ficção, mas ele é baseado em um contexto histórico aí de que, em dado momento, vocês têm ideia, né, 1900, muitos anos atrás, esse escritor francês, Júlio Verne, ele escreveu um livro sobre a viagem ao centro da Terra. É uma coisa que a gente especula muito, querer saber o que tem dentro da Terra, né? E ele disse no livro dele, fantasiosamente, dizendo que tinha dinossauros, que tinham plantas gigantes, rios subterrâneos. Algumas das ideias dele são bem interessantes, né? Outras são um pouco fora do contexto, mas enfim. É importante vocês também lerem esse livro, né, para saber como é que as pessoas pensavam e como que a gente chegou na ideia do que é formar a Terra hoje, certo? Logo no início do capítulo, a gente tem um trecho de um jornal aqui falando sobre um terremoto em Taiwan, que deixa ao menos 6 mortos e 80 desaparecidos. Vou ler aqui o trecho rapidinho. Pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 250 pessoas ficaram feridas em Taiwan por causa de um terremoto de magnitude 6,4 que afetou o nordeste da ilha nesta terça-feira. O sismo derrubou um hotel na localidade de Huailin e a mais atingida, segundo as primeiras informações disponíveis. As autoridades taiwanesas informaram que há pessoas presas em escombros e danos a edifícios e estruturas, e cerca de 80 pessoas ainda não foram encontradas, pessoas desaparecidas ainda. Então, a primeira pergunta aí no texto de acordo com o texto, quais foram os efeitos do terremoto em Taiwan? Percebe que foi uma catástrofe aí muito grande. Por que as construções são afetadas durante os terremotos? O que você pode me dizer sobre isso? Ninguém aqui já passou por uma situação como essa, pelo menos eu não, né? Porque a gente se situa
em uma região que não tem grandes terremotos, certo? Na sua opinião, o que causa esses terremotos, certo? Então, no próprio texto, a gente já tem algumas coisinhas importantes para ser tratado, que é principalmente aqui nesse trecho onde fala que a magnitude do terremoto é 6,4. Esse 6,4 que ele trata é uma escala, a escala Richter, que calcula a intensidade de um abalo sísmico, certo? Quando a Terra treme, a gente chama de abalo sísmico ou terremoto, e essa escala aí vai até 8, que foi o mais alto registrado, né? Mas ninguém nunca passou dessa intensidade, certo? Aqui no Brasil, a gente tem a sorte de não ter esse tipo de terremoto, exceto com alguns lugares aí que de vez em quando treme um pouquinho, né? Porque a gente está situado numa região onde o que a gente chama de placas tectônicas, elas não colidem, a gente está em cima de uma placa tectônica. Imagina que eu tenho, não sei se vocês estão vendo aí a minha cara, deixa eu até trocar a câmera aqui, certo? Eu aqui, certo? Então, a gente tem, num abalo sísmico, justamente a junção com duas placas tectônicas. Essas placas, elas ficam sempre em movimento, certo? Elas fazem parte da camada lá mais interna da Terra, e quando elas se chocam, elas causam um abalo sísmico, certo? Elas ficam deslizando umas nas outras também, e podem causar alguns outros fenômenos naturais. Vou botar mais à frente para vocês, certo? Então, como eu já comecei falando, né? Deixa eu até botar para cá, cadê? Perdi. A Terra ela é constituída por várias camadas. A Terra não é uma esfera maciça, linda, maravilhosa, certo? A gente tem aqui a crosta terrestre, que é a parte mais superficial, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno, certo? Então, aqui tem o meu desenho, né? Planetinha Terra aqui também. Opa. Cadê minha cara? Deixa eu ver se eu encontro aqui agora. Achei. Então, aqui eu tenho um modelinho, certo? Esse modelinho aqui, imagina que é a Terra. E dentro da Terra, ela não é outra, certo? Ela tem aqui, virado. A gente tem um núcleo, certo? Esse núcleo aqui, ele é constituído por uma massa de magma que fica em constante movimento, fazendo com que a Terra ela tenha um eixo, ela gere um polo positivo e um polo negativo, que a gente chama de polo norte e polo sul, certo? Entre o núcleo e a crosta terrestre existe o manto, certo? E esse manto, ele está sempre em movimento de magma. Magma é a lava, né, do vulcão que a gente conhece. E esse magma, aqui dá esse movimentozinho bonitinho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Se eu conseguir aumentar. Vamos, finalmente. Agora foi. Então, aqui a gente tem o magma, né? Nessa parte do manto terrestre, sempre em movimento. E esse movimento a gente chama de correntes de convecção, então. E esse movimento causam os terremotos e causam as erupções vulcânicas, certo? A gente tem a primeira parte aqui, né, a crosta terrestre, que é aquela camada que supostamente é mais fina, né, mas quando a gente vai ver quantidade de quilômetros, a gente percebe que não é tão fininha assim, né? Uma camada, essa casquinha tem em torno de 25 a 50 quilômetros de espessura, certo? Essa é a camada, a crosta onde os seres vivos habitam, onde nós vivemos, né? A gente tem plantas, vegetais, animais, rios, certo? A
Abaixo disso, a gente tem o manto, como eu falei, que ele tem cerca de 2.900 quilômetros, ou seja, é muito grande, certo? Nessa parte do manto, a gente tem vários minérios, né, que acabam se fundindo, eles derretem e formam o magma, formam a lava. Esses minérios, como o ferro, o magnésio, o cálcio e outros materiais também, eles acabam derretendo ali por conta do calor excessivo, certo? E como eu falei, nesses movimentos aqui do manto, as placas tectônicas são, imagine como se fossem duas placas de isopor em cima desse manto que é líquido, né? Imagina colocando aí, deixa eu modificar a câmera de novo, imagina colocando aí duas placas de isopor em cima do, de um tanque de água, né? Então, ele está sempre em movimento, boiando lá em cima. De vez em quando, existe um choque entre essas placas. E cada choque que tem, eu vou gerar um atrito que vai ocasionar um terremoto, um maremoto, dependendo da região onde esse choque ele ocorre, certo? E foi assim também que foram criadas as montanhas, né? Cada choque que ele dá, o abalo sísmico faz com que a crosta terrestre ela acabe se movendo. E é isso que a gente sente no terremoto. Quando essas placas tectônicas elas se chocam, a Terra acaba tremendo por conta desse choque. E quando ela se junta muito forte, causa a formação de formações rochosas, né, de montanhas, certo? E quando esse manto ele vaza, quando ele está sendo liberado por alguma brecha, né, do planetinha, e tem vários furinhos, acaba ocorrendo a erupção vulcânica, certo? Então, tudo isso aqui, de acordo com essas camadinhas que a gente tem na Terra. O núcleo é a camada mais interna da Terra e ele tem um formato esférico e é composto basicamente por níquel e ferro, e é dividido em núcleo externo e interno, certo? O núcleo externo tem 2.200 quilômetros e o interno 1.200 quilômetros. E a temperatura desse núcleo é absolutamente alta, né? Chega a 3.000 e 5.000 graus Celsius. Isso é muito, muito quente, certo? Então, o que eu estava falando aqui sobre as placas tectônicas, que é uma coisa importante de ser tratada na parte ali, no primeiro texto que a gente falou sobre Taiwan, certo? A crosta terrestre e as rochas que se encontram no corpo externo formam a camada mais rígida do planeta, chamada litosfera, certo? A litosfera, a camada mais rígida, essa camada apresenta fissuras profundas e é dividida em várias partes, chamadas placas tectônicas. Então, a gente tem aqui, tem a imagem, né? Cada linha dessa aqui separa a junção entre uma placa tectônica e outra. Se você observar o nosso país, o Brasil, ele está justamente no meio de uma placa tectônica chamada placa sul-americana, certo? Ou seja, para que ocorra algum abalo sísmico nessa região aqui, tem que ser um abalo sísmico muito forte para poder chegar nessa região. Enquanto que países que ficam exatamente em cima de uma placa tectônica, como é o caso aqui dos países próximos, Japão, Ásia, deixa eu dar um zoom aqui para vocês terem uma ideia. Olha só, esses países aqui, Oceania, eles ficam muito próximos de placas tectônicas. E quando essas placas tectônicas elas colidem uma com a outra, né, que é justamente nessa linha vermelha, acabam causando os terremotos e os maremotos, certo? Teve aquele caso lá em Taiwan, se não me engano, também, teve aquele maremoto gigantesco por conta de um terremoto que foi causado no oceano e esse abalo sísmico acabou causando várias ondas na água, né, chegando a invadir todo aquele país. Então, as placas tectônicas se movem sobre a porção líquida do manto, né, a magma, nesse movimento que acabam se chocando. Tem algumas perguntinhas, né, sobre o texto. Acabei respondendo algumas delas. Né?
fala sobre a placa tectônica onde fica localizado o Brasil. E aqui está o exemplo de como ocorre um terremoto. Imagina que todas as placas elas estão alinhadas, bonitinhas, né? Só que em algum momento ocorre um abalo sísmico em um ponto delas e elas acabam se deslocando. E nisso que elas se deslocam, né, para cima ou para baixo, acabam formando erosões no solo. Aqui, como você está vendo, a gente tem o epicentro, que é o centro onde ocorre o deslizamento aí dessas placas tectônicas, que é o foco do nosso terremoto. Aqui está que um terremoto pode causar, né, destruir completamente a casa. Em 1935, o estadunidense Charles Francis Richter, foi aquele caso que eu falei da escala Richter, foi criada por esse cidadão aqui, juntamente com um alemão, Benno Gutenberg. Eles elaboraram uma escala que permite identificar a magnitude de um terremoto, se ele é mais fraco, se ele é mais fraco, forte, certo? Dentro dessa escala aqui. Então, um micro terremoto, ele chega a, pelo menos, atingir uma escala 2.0 na escala Richter. E ao ponto que vai aumentando essa intensidade aqui, a gente tem até 9.0, que é capaz de devastar zonas de um raio de milhares de quilômetros ocorrendo. E ocorre uma a cada 20 anos, certo? Isso não ocorre com tanta frequência assim, tem que ser um impacto muito grande para causar um terremoto dessa magnitude. Esse é um aparelho muito interessante, pelos chineses, se não me engano, os chineses, isso aí. Não sei se dá para ver muito bem, então, e aqui bastante agora. E ele tem um conjunto de dragõezinhos aqui com bolas presas nas bocas de cada um aqui. E quando tem um abalo sísmico, por menor que seja esse movimento, faz com que as bolas elas se desloquem na boca do dragão e caem na boca do sapo. Então, eles conseguiam medir ali a intensidade de um abalo sísmico pelo movimento que essas bolas faziam, quanto a quantidade de bolas que caía também no sapo também indicava que seria um terremoto grande, certo? Então, esse é um tipo, né, de escala Richter bem primitiva para a época. Foi uma forma deles identificarem também quando ocorreriam esses abalos aí, pouco antes deles causarem toda a destruição que eles causam normalmente. Isso aqui é provavelmente o caso do maremoto, né? Vocês têm no texto aqui, tsunami. Esse foi o tsunami de Fukushima, no Japão. Não sei se vocês lembram, mas Fukushima, uma cidade no Japão, tem uma usina nuclear e ela foi atingida por um grande maremoto. Você vê a quantidade de água que entrou aqui, que formou uma onda gigantesca e foi arrastando tudo que tinha no caminho, certo? São fenômenos bem perigosos. Sobre o vulcanismo, a gente tem aqui um exemplo de um vulcão em erupção, nada mais é do que uma fissura, né, um buraco na Terra, que faz com que a lava do manto seja expelida. Tem alguns movimentos nas placas tectônicas e foram formando esses vulcões aí. E esses vulcões foram muito importantes para o desenvolvimento da Terra, porque ele acabou trabalhando aí também no resfriamento da Terra, trazendo alguns minerais também para a superfície da crosta terrestre. Certo? O interior da Terra apresenta altas temperaturas e pressões. Então, quando aumenta muito a pressão lá dentro na Terra, acaba tendo que ter uma válvula de escape, né? Seriam os vulcões. É como se fosse uma panela de pressão mesmo. Quando a pressão está muito, muito quente, ela começa a expelir vapor. Nesse caso aqui, o vulcão expele
a lava. A gente tem aqui 3 níveis aqui de vulcão, né? Em algumas regiões logo abaixo da crosta, formam-se câmaras de magma, locais onde o magma é acumulado. Então, tem uma montanha gigantesca e esse magma ele vai sendo acumulado. O aumento da pressão interna da câmara magmática faz com que o magma e os gases existentes nessa região subam até a superfície terrestre através da fenda ou da abertura do vulcão, ocorrendo a erupção vulcânica. Quando o magma atinge a superfície terrestre, ele passa a ser chamado de lava. Certo? A lava é o que vai escorrer aqui na parte do vulcão, na superfície. Existem também os chamados geysers, que na verdade são porções de água que vão sendo aquecidas por conta desse magma, certo? Imagina que a gente tem um rio subterrâneo, né, uma bolsa de água aqui na crosta terrestre, e ele está muito próximo do manto. E ao ponto que essa água começa a aquecer como na panela de pressão, como eu falei, né, a água chega ao ponto de aumentar muito a pressão e sentir a necessidade de ser expelida. Então, forma esse jato de água aqui, certo? Liberando água quente por essa abertura. Igualmente um vulcão, né? Só que nesse caso aí é um vulcão de água. A deriva continental é uma teoria, né, que foi feita a partir de observações que a gente tem da nossa estrutura dos continentes. Se você observar muito bem, a gente tem aqui um encaixe quase perfeito, né, da América do Sul com essa região aqui da África. Assim como os continentes também, eles têm um encaixe muito parecido. Além desses encaixes assim geográficos, que a gente observa visualmente aqui no mapa, outros fatores fizeram com que essa teoria fosse sendo confirmada, como, por exemplo, a aparição de alguns fósseis que eram encontrados tanto na costa da América do Sul quanto na costa da África, certo? Então, identificando assim que um dia, há muitos anos atrás, é claro, milhares de anos atrás, esses dois continentes eles estavam juntos. E por conta do movimento das placas tectônicas, eles foram se afastando, e dizem ainda que eles continuam se afastando, certo? Então, aqui são algumas evidências que pode comprovar esse fato, né? Os fósseis, como eu falei, a análise de fósseis encontrados na Antártica, na África, na América do Sul, eles coincidem aí com o mesmo local. Em 1910, o meteorologista alemão Alfred Wegener fez o mesmo que você. Observou o perfil das costas atlânticas da América do Sul, da África e percebeu semelhanças e encaixes entre elas. Com essas observações, ele supôs que há milhões de anos, os continentes formavam apenas um continente. Ao longo do tempo, esse continente teria se fragmentado e suas partes se afastado uma das outras. Essa teoria ficou conhecida como a deriva continental, certo? Aqui tem os desenhos de como seriam os continentes naquela época. Então, a ideia é que existia apenas um continente, e esse continente se chamava Pangeia. E há cerca de 220 milhões de anos iniciou-se a fragmentação, a separação da Pangeia em algumas partes. Essas duas partes maiores chamaram-se Laurásia e Gondwana. Depois transformando os continentes que a gente conhece hoje. América do Norte, Eurásia, África, América do Sul, Antártica, Austrália, Índia, e foi formando os continentes que a gente conhece hoje no globo, certo? Então, tudo isso se dá pelo movimento das placas tectônicas que a gente viu mais cedo, certo? O magma está sempre em movimento e essas placas elas vão se juntando ou se separando no decorrer do tempo.
elas se separam, formar dois continentes, e ali vai abrir um estreito ali, uma abertura onde vai ficar o mar, e esses continentes acabam se separando. Essa parte da crosta terrestre acaba formando dois continentes totalmente diferentes, certo? Essa fissura que ela vai separando no ponto que formam dois continentes. Ok? Aqui a gente tem um experimentozinho, vocês podem tentar fazer em casa, bem simples, usando cola, areia, uma garrafa PET. Tem... Obrigado. Enfim. Então, tem um exercício aqui que vocês podem fazer em casa, uma atividade. Vocês vão observar o que pode acontecer com o movimento dessas placas tectônicas, evitando aí esse movimento, a areia, no caso, entre essas duas placas de PET, né, de garrafa PET. Separa, você vai ver que vai ocasionar aqui uma abertura, uma fissura entre as duas partes e formando os dois continentes que a gente acabou falando, né? Então, eu tenho alguns exercícios, fazer alguns exercícios aí para vocês. Não sei se vocês chegaram a pegar o exercício já. Vou tentar aqui abrir. Isso. E toda semaninha a gente vai passar uma lista de exercícios para vocês e a gente vai tentar resolver esses exercícios aqui para a gente tirar dúvidas, certo? Isso não está querendo abrir. Mas, enfim, o primeiro exercício, se eu não me engano, eu me lembro, fala sobre justamente essa divisão que a gente tem entre as camadas da Terra, né? Então, a gente viu 3 camadas, certo? Nós temos o núcleo formado pela parte interna e mais externa, o manto, que é a parte que fica o magma, que está sempre em movimento, com as placas tectônicas, e temos também a crosta terrestre, certo? Então, utilizando o livro de vocês aí, vocês conseguem responder esses exercícios tranquilamente. Não sei se eu vou conseguir abrir, né? Mas tem exercícios também aqui da apostila que a gente pode resolver. Aqui no primeiro já está escondido, né? Como eu falei, o núcleo é a parte número 1, a número 2 é o manto, e número 3, ou foi o contrário, né? Número 1 é a crosta terrestre, número 2 o manto, e número 3 é o núcleo, certo? Meu computador vai travar agora, porque está querendo abrir o Word e está querendo falar com você ao mesmo tempo. Aqui a gente tem outro texto, né? Outro trecho aqui de um jornal falando sobre um terremoto que aconteceu aí em São João de Meriti. Então, que a gente pode achar que não sente nenhum abalo sísmico aqui na região, a gente pode sentir algum abalo sísmico, por mais leve que seja, causado por placas tectônicas vizinhas. A gente não está isento ainda desse tipo de fenômeno, certo? Obviamente, o livro de vocês não vai vir tudo respondido bonitinho, né? O meu bem, mas enfim. Essa imagem aqui mostra os principais vulcões da Terra, os vulcões ativos, que quer dizer que esses vulcões, a qualquer momento, eles podem entrar em erupção. A gente tem outros tantos vulcões também que são considerados inativos, ou seja, todo o magma, aquele bolsão magmático na parte interna do vulcão, ele já secou, solidificou e não está mais ativo, não está mais em atividade, não está mais expelindo lava, certo? A gente tem até um próximo da gente aqui em Nova Iguaçu, que o pessoal fala que foi um vulcão muitos anos atrás, né? Mas é um vulcão inativo. E esses outros aqui espalhados pelo planeta, né? Tanto em ilhas no meio do mar, quanto em alguns continentes aí, são vulcões ativos, certo? Deixa eu ver se eu consigo
apresentação aqui e mostrar a listinha de exercício para vocês. Desce o gatinho aí, porque minha câmera não está ligada. Só vou mostrar rapidinho para vocês. Tá calor. Então, eu não vou conseguir abrir, né, gente? O computador agora deu uma travada. Acho que ele não vai querer funcionar agora. Mas a gente continua aí com esse conteúdo nas próximas aulas. A gente vai responder mais exercícios. Busquem aí, procurem os seus pais comprarem o livro para a gente fazer todo o acompanhamento das aulas pelo livro, certo? Da minha cara aqui, para vocês ficarem me olhando. A gente fazer todo o acompanhamento de aulas aí pelo livro, certo? Espero que vocês gostem do sexto ano, sejam bem-vindos, né? E até a próxima aula.